Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder dos céus. Aleluia! Ele já estava dizendo que haveria de descer o Espírito Santo de Deus e habitar na vida de cada um. Quero lembrarmos que a Bíblia trata de um homem chamado Pedro, pescador, aleluia, um homem valente, um homem bruto, aleluia, mas porém muito covarde, aleluia, porque, amados, certa feita, ele estava tendo uma conversa com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: quem o povo diz que eu sou? E Pedro falou: tu és o Filho de Deus, aleluia. E o Senhor Jesus falou: em verdade o Pai te revelou isso aí. Mas logo após, o Senhor Jesus, ele falou: olha, o Filho do Homem será levado, será entregue nas mãos dos homens, será crucificado. E Pedro se levantou e disse: negativo, Senhor Jesus, isso não vai acontecer, eu estou contigo, eu vou te defender. E aí Jesus virou para Pedro e disse: olha, Pedro, disse: afasta-se, Satanás. No mesmo instante que Deus usou Pedro, Satanás também usou Pedro e foi repreendido pelo Senhor Jesus. Amados, pois bem, Pedro havia estado com o Senhor Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Amém. Aleluia. Então, amados, Pedro estava andando com o Senhor Jesus e vendo as maravilhas do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus mais precisou de Pedro, o que aconteceu? Pedro fugiu, Pedro escapou. Quando chegou a hora de levar o Senhor Jesus, que foram todos os discípulos se dissiparam, correram, perguntaram a Pedro, olha, apontaram para Pedro: aquele lá é um discípulo, ele andava com o Senhor Jesus. E Pedro negou o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus já havia predito isso, falado: olha, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Pedro não acreditava nessa história, mas foi o que aconteceu, de fato. Mas de repente, quando eles tomaram por si, aleluia, que deveriam estar em oração, que deveriam estar buscando ao Senhor, verdadeiramente, de fato, colocar em evidência aquilo que o Senhor Jesus lhes havia ensinado, aí a história muda, irmãos. Aí a história muda. A palavra do Senhor diz que quando eles estavam reunindo em um lugar, de repente veio como um vento impetuoso, entrou sobre aquele lugar e moveu toda a história daquele povo. E aí eles começaram a ser cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em línguas estranhas. Um falava de um jeito, outro falava de outro, e o poder de Deus entrou naquele lugar e começou a renovar aquele povo. De repente, aquele homem que era covarde, que estava negando o Senhor Jesus, que estava sendo confundido pelo inimigo, agora ele sai cheio de autoridade, cheio da ousadia, pregando a palavra do Senhor, dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, aleluia. E de repente reúne uma multidão, aleluia, e começa a cair na graça de Deus, e o Espírito Santo de Deus começa a mover todo o estado daquele povo, irmãos, porque a oração tem poder. Aleluia. Se o crente quer ser revestido do poder de Deus, ele tem que orar, ele tem que buscar, ele tem que acreditar na palavra de Deus. E agora Pedro sai pelas ruas da cidade pregando o evangelho, anunciando as boas novas do Senhor, dizendo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, aleluia, que através do nome do Senhor Jesus o mundo ia falar, o cego ia ver, o surdo ia ouvir, e aquela multidão se maravilhava, irmãos, aleluia, com a bondade do Senhor, e o povo ia se achegando ao Senhor, aos pés do Senhor Jesus. Outra hora, aquele covarde que estava negando o Senhor Jesus, mas através da busca, da oração, ele começou a olhar para Cristo e não para os homens. Ele começou a entender a palavra do Senhor, e certa vez ele começou a caminhar a porta formosa, aleluia, daquela cidade, um templo de oração. Tinha um homem lá, coxo, aleijado, aleluia, que andava se arrastando, pedindo esmola. De repente Pedro e João se achegam até aquele lugar, chega perto daquele homem, e aquele homem, amados, estende a mão, dizendo:
me dê uma esmola, por favor. Mas Pedro olha para aquele homem com ousadia e fala bem para ele dessa forma: olhe para nós. Olhe para nós. Será que hoje nós podemos fazer isso, irmãos? Olhe para nós, para que as pessoas vejam a glória de Deus, para que as pessoas sintam a unção de Deus sobre as nossas vidas. É um poder de ousadia que a oração traz na vida do crente. Aquele homem que nasceu aleijado, aquele homem que não tinha condições nenhuma, andava se arrastando. Pedro chega até aquele homem e fala: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. Oh, aleluia! E a glória do Senhor se manifestou, irmão, na vida daquele homem. Aquele homem não entendeu que loucura é essa.